Jejum intermitente é um tema que tem sido muito debatido ultimamente. Mas o que a literatura científica diz? Será que realmente ajuda no emagrecimento? Será que tem riscos de fazer isso? Confira nesse vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou explicar o que é e quais os efeitos do jejum intermitente. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like aqui no vídeo. E os estudos que eu utilizei estão na descrição. Nos últimos anos, a gente tem observado um aumento do número de pessoas com sobrepeso e obesidade, que aqui no Brasil, segundo as últimas estatísticas, já passam de 50% da população adulta. Nesse contexto, observa-se também o aumento pela procura de programas de emagrecimento e estratégias, protocolos com esse intuito. Entre eles, tem se falado muito sobre o jejum intermitente. Mas será que ele funciona? Será que ele é saudável? Será que ele não traz riscos pra gente? Vamos descobrir. O jejum é algo que já tem sido praticado, gente, desde a antiguidade por diferentes povos. Mas o interesse tem crescido muito nos últimos anos, principalmente por causa desse termo, jejum intermitente. Mas o que ele significa? O jejum intermitente, ele é definido como uma estratégia de restrição parcial, 50%, ou total, 100%, de ingestão calórica por um determinado período, como por exemplo, isso pode acontecer todos os dias, ou 1, 2 ou até 3 vezes por semana. E se acredita, inclusive, que é uma prática mais fácil para as pessoas aderirem, porque fica mais prático, né, a pessoa reduzir o consumo por um período determinado do que fazer uma restrição de calorias todos os dias. E existem diferentes protocolos, tá, de jejum intermitente que têm se destacado com intuito para o gerenciamento do peso e para a melhora de parâmetros metabólicos. Com elas, o tempo de restrição de energia ou o período de ingestão de alimentos, ele é alternado e a pessoa sofre então, né, períodos de jejum. E a duração do jejum pode estar variando de acordo com a estratégia da dieta adotada, qual que é a população-alvo e também qual que é a quantidade de quilos que deseja se perder. E quais são os protocolos mais comuns? Um deles é o protocolo de 16/8. Como que funciona? A pessoa fica 16 horas de jejum e pode fazer as refeições, né, se alimentar num período de 8 horas. Tá? Então, por exemplo, a pessoa faz o seu jantar, né, às 8 horas da noite e vai ter a próxima refeição só no outro dia, meio-dia. Um outro protocolo bem comum é o de 24 horas, no qual a pessoa fica 24 horas sem se alimentar e faz essa prática de 1 até 3 vezes por semana. Então, ela faz a sua refeição, por exemplo, né, no jantar e vai se alimentar de novo só no outro dia, no mesmo horário, no jantar. Mas fica a dúvida, né? Fazer o jejum intermitente vai ajudar no emagrecimento? E de acordo com a maior parte dos estudos científicos, sim, essa estratégia ela é eficiente na redução do peso. Uma revisão sistemática concluiu que o jejum intermitente ele é efetivo na redução de peso em curto prazo, tanto em pessoas com peso adequado como também naquelas com sobrepeso. Mas em um outro estudo, tanto o jejum como a restrição calórica, eles tiveram efeitos semelhantes na perda de peso e também na redução de risco de doenças cardiovasculares, isso após um período de 1 ano. Tá? Porém, aqueles que fizeram o jejum, eles apresentaram mais fome. Você tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like e me conta nos comentários. Você já fez o jejum intermitente? Foi para emagrecer? E como é que foi essa experiência? Você sentiu muita fome? O jejum intermitente, ele também se mostrou eficaz, de acordo com os estudos, para melhora de parâmetros cardiovasculares, metabolismo da glicose, manutenção da massa corporal. Também teve um efeito interessante na prevenção de alguns tipos de cânceres e na melhora da composição corporal. E agora aquela grande dúvida, todo mundo pode fazer jejum intermitente? Bom, essa prática, essa estratégia funciona para muita gente, mas não é para todo mundo, tá? Principalmente para pessoas que têm, por exemplo, desordens, né, alimentares, transtornos alimentares, ou que possuem doenças e fazem uso de medicação contínua, por exemplo. E muitas dúvidas ainda existem, como por exemplo, qual o melhor tempo, né, período para essa realização aí do jejum intermitente, qual que é o melhor protocolo, quais os mecanismos e quais são os efeitos a longo prazo.
Um estudo, ele mostrou que pessoas que tinham diabetes do tipo 2 e que fizeram o jejum, eles apresentaram quadros de hipoglicemia, então por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, caso você tenha diabetes, pressão baixa, baixo peso, ou se você é gestante, está amamentando, ou se está tentando engravidar, se faz utilização de medicação contínua, você não deve fazer o jejum intermitente. Até porque ainda há muita escassez na literatura científica dos efeitos dessa estratégia em diferentes doenças. E claro, é essencial que você só embarque aí nessa aventura, dessa estratégia do jejum intermitente acompanhado de um nutricionista, porque saúde é uma coisa muito séria. Então é esse profissional que é capacitado e que vai ver se você pode fazer o jejum intermitente, qual que é o melhor protocolo, qual que é a melhor estratégia de acordo com as suas necessidades e o seu objetivo. Resumindo, existem vários protocolos diferentes de jejum intermitente e é uma estratégia válida sim, tanto para perda de peso como para melhora de parâmetros metabólicos, porém não é para todo mundo. Então, se você pensa em fazer o jejum intermitente, procure um nutricionista. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like e se ficou com alguma dúvida, coloca ali para mim nos comentários e eu convido você a assistir um vídeo que tem aqui no canal com 21 dicas para emagrecer com saúde. Até mais!